Ele não seguiu o roteiro em japonês, dançou, né? Brincadeira, eu também percebi que o número do inário estava trocado em português. Bom, irmãos, nessa manhã nós vamos ter a pregação do pastor Márcio Kamiyama. Já esteve algumas vezes aqui na igreja, o pessoal conhece. Eu gosto de lembrar, né? Eu comento com ele que daquela conversa boa no café que teve com o pessoal da igreja, surgiu a ideia do Ponte para Missões e bacana. Tem um jeito de apresentar o Márcio que ele não gosta muito, mas eu vou provocar ele hoje. Ele não gostava que apresentava ele como o neto do pastor Kikuchi. Ele disse que isso dava um peso muito grande, né? Que o pessoal dizia assim, ó, você tem que ser como o seu avô. Aí quem conheceu o pastor Kikuchi tá pedindo bastante, né, Márcio? Tá bom, né? É uma boa meta, né? Pastor Takashi, acho que conheceu quando ele era bem criança, né, Takashi? Mas brincadeiras à parte, pastor Márcio é um amigo nosso de longa data, a gente caminha juntos já há um bom tempo e de várias caminhadas ele fez a Jocum aqui em São Paulo, na base que tinha aqui no Imirim, quando o Beto Tavares liderava. Depois ele foi para Curitiba, fez a Escola da Bíblia, quando nós éramos pastor lá em Curitiba, então nós convivemos um tempo. Era bem puxada a Escola da Bíblia, ele estudou a Bíblia toda em alguns meses, não sei se foi 6 meses ou um ano, mas foi uma escola intensa, né? Muito bacana, ele compartilhava. Depois disso, ele retornou ao Japão, e lá no Japão, ele, desafiado pelo pastor Hitoshi Watanabe, também conhecido de muitos aqui da nossa igreja, que pastoreou aqui, ele e outros colegas foram fazer o seminário bíblico em Tóquio, assim, dominando perfeitamente a língua japonesa, né? Brincadeiras. Muita luta eles fizeram, eu admiro a coragem que eles tiveram, fez o seminário bíblico lá em Tóquio e começou a pastorear, pastoreou a igreja em Kawasaki há alguns anos e já um bom tempo está na igreja de Radano. E um prazer muito grande nessa manhã a gente ter ele com a gente para ouvir aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. E toda vez que nós ouvimos o testemunho, a pregação de alguém que está em missões, nós pensamos assim, uau, que bacana. Mas essa manhã eu gostaria de te desafiar, que você pensasse, Senhor, e em relação à minha vida, o que o Senhor tem para mim? Qual é o seu chamado para a minha vida? Queria orar aqui à distância pelo Márcio. Senhor, abençoa a vida do pastor Márcio e através dele fala ao nosso coração. Encoraja a sua igreja a se alinhar com o seu chamado. Encoraja cada pessoa aqui presente, aqueles que nos ouvem agora ao vivo pelo YouTube, aqueles que ouvirão no transcorrer da semana, que possam ser encorajados pelo Senhor para entender qual é a nossa parte em proclamar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Usa a vida do teu servo e nos abençoa através da vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Márcio, a palavra está contigo. Bom dia. Já vou alertando algumas coisas, eu tremo muito, aí quando eu fico nervoso eu tremo mais ainda, então se cair alguma coisa aqui, não se preocupem. Mas eu quero agradecer a oportunidade, eu fico muito contente com o convite que recebi essa semana. Foi algo meio de surpresa, eu queria apenas encontrar, né, algumas pessoas e não contava em vir até aqui pregar, então foi uma alegria muito grande. Eu me sinto honrado e fiz umas anotações ontem para não esquecer alguns agradecimentos. Tenho muitas coisas para compartilhar e agradecer, mas eu separei assim uma listinha de
coisas que eu não posso esquecer, né? Eu agradeço muito a Igreja da Liberdade pelo apoio, pelas orações, pelo Ponte para Missões, que tem sido uma grande bênção na vida da gente. A gente sente muito abraçado quando os irmãos, olha, tem algum pedido de oração, como que estão as coisas aí, e é muito bom saber que tem irmãos nos dando suporte, nos abençoando, não apenas em orações, mas também enviando ofertas para o ministério, para os pastores lá. Então, em nome do Ministério do Japão e também dos pastores, eu venho agradecer de coração o carinho de vocês, o suporte de vocês. Agradeço também, o ano passado, muitos acompanharam também, viram aquilo que nós passamos em relação a uma coisa mais particular, em relação ao meu filho. Ele foi operado, foi uma cirurgia muito delicada, 4 horas e meia de muita angústia. Acho que pai que sabe o que é passar ter um filho, problema no coração, internação e recuperação dele, deve imaginar assim, um pouco do drama que foi esses dias. Mas eu senti assim, que Deus estava assim, do nosso lado, e estava cuidando dele, cuidando da nossa família. E depois de um ano, a gente fez o exame de rotina, e ele está 100%. Né? Até ele tinha uma paralisia no diafragma, falando, não detectamos nada, ele está liberado para qualquer esporte, tem jogado futebol, e tem sido, assim, fica uma cicatriz no peito, que ele tem muita vergonha, mas eu falo para ele, olha, é um símbolo de que você lutou e venceu. Né? Você não tem que ter vergonha, mas seja um marco de que você foi um menino corajoso. Você enfrentou e venceu. Né? Isso tem sido uma alegria. Todo dia eu volto para casa e vejo ele bem e volta pingando de suor da escola, que tem que ir e voltar a pé. Mas eu louvo ao Senhor pela vida dele, pelo êxito da cirurgia. Queria ter um agradecimento aqui também à Igreja da Liberdade, que enviou um missionário muito valoroso lá para a nossa igreja. O Bruno tem sido uma bênção muito grande lá para a gente. E é um menino que está sempre correndo, sempre ajudando. Quando ele não, por algum motivo ele se ausenta lá, a gente fica em apuros lá, porque é um menino que faz por 10, mas todos temos aprendido com ele, e eu acredito que tem sido um missionário que vocês mandaram para lá, e muito valoroso. Tem abençoado muito a igreja de Radano, e hoje já faz até parte do diretório regional, ele é secretário lá das igrejas do Japão, ele faz parte da diretoria local, então tem servido muito intensamente. Né? Acho que até tem que dar uma segurada, não cansar demais o menino lá. Mas ele tem sido uma bênção muito grande, tem sido uma extensão de vocês lá no Japão, abençoado muito a gente. Né? E agradecer a Deus pelo tempo de pandemia, tem sido muito difícil, é um tempo desafiador, com muitas adaptações que precisamos fazer. Muita gente nessa época acabou saindo da igreja, mas ficaram muitos irmãos que fielmente têm colaborado, têm ajudado, têm servido, e até mais intensamente, porque antes nós tínhamos, em termos de 45, 50 pessoas, hoje caiu pela metade, um pouco menos da metade. Então, irmãos têm se desdobrado para o trabalho lá continuar, e graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Mas gostaria de ler o texto de hoje, fica lá em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que o navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis.
de diante da face do Senhor. Essa semana, orando por Deus, o que eu compartilho com a igreja lá da Liberdade, a primeira história que me veio à cabeça foi a história de Jonas. Uma porque é um dos personagens que eu mais gosto do Antigo Testamento, e outra também porque tem algo muito parecido com a minha história. E Jonas foi um dos missionários, né, do Antigo Testamento que mais fizeram a diferença na sua geração. E a gente conhece ele não pelo êxito do sucesso da missão dele, mas nós conhecemos ele como o profeta fujão, ou o profeta que foi engolido por um grande peixe, uma baleia. A gente tem essa imagem quase que é uma comédia assim da Bíblia contada para a criançada da escola dominical, mas a gente acaba não estudando tão a fundo e não entendendo assim a mensagem por trás disso tudo. E quando a gente vê o chamado, né, claro de Deus para Jonas, né, vê a palavra do Senhor a Jonas dizendo, olha, vai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Um chamado muito claro, né, vai e faça isso, vai até a cidade tal. Lógico, a gente imagina, olha, uma capital, uma cidade grande, mas a gente olhando um pouquinho a história, era uma cidade arquirrival de Israel. Uma cidade conhecida por sua crueldade, violência, por coisas ruins, né? Então, o povo de Israel não queria chegar perto de Nínive. Mas Deus chama e fala, vai até lá. E leva a minha palavra, clama contra ela. Jonas, ele prontamente, ele se levanta, ele fica preparado, mas não para obedecer a Deus, mas para ir no sentido contrário. Se você olhar um dia, tiver curiosidade, olhar o mapa de onde fica Tarsis e onde fica Nínive e onde fica Tarsis, você vai perceber a distância, a diferença, o sentido totalmente contrário. Tarsis era, né, a atual Espanha, ficava mais ou menos 3.000 quilômetros de Israel. Então, ele tinha que viajar muito, muito, muito mesmo para chegar até essa cidade, Tarsis. E essa cidade de Tarsis, ele tinha uma imagem, lendo um livro, né, de Eugene Peterson, ele fala um parágrafo assim, ele fala, nas referências bíblicas, Tarsis era um ponto distante e às vezes idealizado. Em 1 Reis 10, 22, relata que a frota de Salomão ia a Tarsis pegar ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O estudioso de línguas semíticas, Cyrus Gordon, diz que na imaginação popular era um paraíso distante, uma Shangri-La, um local onde era idealizado, lá é o lugar, é o paraíso na terra, esse lugar chamado Tarsis. Jonas não apenas quer fugir da presença de Deus, mas ele quer para um lugar melhor. Ele quer achar conforto, ele quer achar um lugar que dê estabilidade para ele, traga conforto para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. E ele vai para um lugar que ele acha que é o lugar ideal. O que eu gostaria de convidar os irmãos a pensar, nem sempre fazer a vontade é algo, a gente sabe que não é algo muito fácil. E às vezes a gente acha que, puxa Deus, tem tanta gente aí por aí para fazer, servir, e eu sou mais um, né? Tem tanta gente que pode continuar servindo aí a igreja e as coisas vão ir bem, até eu vou atrapalhar se eu ficar querendo ajudar. E ele vai em sentido contrário, nessa outra direção. Como igreja Holiness, nós ouvimos muito, pastores pregando, olha, nós somos todos missionários. Todos nós temos uma missão.
Quando Jesus ele fala em João 17:18, fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está falando, olha, vocês têm uma missão nesse mundo, vocês têm um papel a cumprir aqui. Vocês devem entender que vocês todos são missionários, vocês devem pregar as boas novas a toda criatura. Marcos 16:15, que todos sabem de cor, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma tarefa para poucas pessoas com uma capacidade acima da média, com um preparo teológico para fazer isso, ou que receba um chamado sobrenatural de Deus para fazer alguma coisa. Todos nós somos convidados, convocados. É um mandamento do Senhor, o ide. Aliás, o ide é uma forma da gente entender que se você ficar parado, se você ficar não entender que você deve caminhar em direção a obedecer a esse mandamento do Senhor, consequências virão. Não digo assim coisas como a história de Jonas, não quero ser tão dramático, mas se você olhar, a gente que conhece essa história já desde de criança, percebe a caminhada de queda, é uma descida que parece que não tem fim, essa fuga de Jonas. Ele ouve a palavra, ele se levanta, mas ele vai em direção contrária. A primeira coisa que fala, ele desceu a Jope. E ali ele compra uma passagem, ele vai ao barco. E ele vai ao barco e ele desce ao porão. E do porão, a gente sabe que dali ele vai para a barriga do peixe, lá embaixo. Lá na profundeza das águas. Eu acredito que nós também, como cristãos, quando a gente ouve Deus falando, meu filho, minha filha, eu quero que você faça a diferença. Eu quero que você pregue o evangelho. Eu quero que você me obedeça. E a gente fala assim, Deus, ok, mas deixa eu terminar isso. Deixa eu fazer aquilo. Deixa eu me estabilizar aqui e ali. E a gente vai numa direção que não é obediência ao Senhor. Normalmente a nossa vida começa a desandar em termos de você vai se afastando de Deus. A sua conexão com o Senhor vai se esfriando. A sua vontade de fazer as coisas para o Senhor vai, cada vez mais você vai sentindo que você está distante do Senhor. E o desafio que eu deixo hoje para nós é que uma pessoa que ele até tentou fazer de tudo para não ser esse missionário do Senhor. Ele fez e ele caprichou. Né? Ele caprichou na Deus, não quero nada com o Senhor. Lá aquele lugar, não é de jeito nenhum. Mas Deus, ele vai atrás. E ele dá uma nova oportunidade. E se você ler o restante da história, você vai perceber assim como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso. Não apenas com Nínive, perdoando, salvando aquela nação, mas também é misericordioso e bondoso com o profeta Jonas. Quando a gente vê aquela tempestade chegando, né, para que aquela viagem para Nínive para Tarsis fosse interrompida, a gente já vê mão de Deus ali. Quando a sorte acabou caindo sobre Jonas e Jonas é lançado ao mar, a gente vê a mão de Deus ali também. Quando a gente vê o peixe engolindo e ele sobrevivendo dentro da barriga do peixe, ou da baleia, o que quer que seja, ele sobrevivendo a esses dias lá dentro da barriga do peixe, a gente vê a mão de Deus. Talvez alguns possam pensar, puxa, quanta provação, quanta dificuldade, as portas se fecham, nada dá certo. O que Deus está fazendo comigo? O que Deus quer falar comigo através desses problemas? Se a gente entender o que tem lá em Tiago, quando ele fala assim, olha, Tiago 1, 2, ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus, Ele quer trabalhar no coração da gente. Ele quer usar daquilo que nós atravessamos hoje. Talvez muitas pessoas possam pensar, nossa, não vejo a hora de tirar essa máscara, de abraçar e de estar com todo mundo e não ter mais, essa pandemia ser coisa do passado. Eu também quero. Mas quem sabe Deus, dentro desse momento de aperto, de distanciamento, de coisa, tá ruim. Quem sabe Deus, nesse momento, não está querendo falar com você. E algumas coisas a gente aprende com o profeta. Ele era um profeta, ele falava, uma hora ele falou, eu temo ao Senhor, Criador dos céus e da terra, mas era um temor que ele não demonstrava em atitude. Ele é um profeta que não orava. Você vê a primeira oração que ele faz no texto, no livro, é dentro da barriga do peixe. Talvez uma oração mais de despedida e de desespero do que uma oração de Deus. Ok, eu faço a tua vontade então. Mas ele vai orar só lá dentro da barriga do peixe. Quem sabe para nós hoje, não é dentro dessa pandemia que a gente tem que parar e dobrar o nosso joelho e falar, ok, Deus, o que o Senhor tem para me falar? O que o Senhor tem para me ensinar? Diante de tudo que eu estou passando, Deus, ok, eu entendi. Se é para obedecer ao Senhor, se é para ir, se é para... Eu sei que lá não é o lugar que eu gostaria de ir, mas Deus, se o Senhor vai estar comigo ali, eu vou. Eu sei que eu não sou capaz. Eu sei que eu ainda não sei o que eu vou fazer lá, quando eu chegar lá. Eu não tenho ainda um GPS falando, vai para lá e faz isso, faz aquilo. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu queria deixar esse desafio para todos nós. Como está a sua vida de oração? Você tem sido como o profeta que age segundo as suas... eu acho que aqui é melhor, ali é melhor. Eu não sei o que eu fazer, deixa eu perguntar para um especialista, deixa eu perguntar para fulano de tal. Em vez de buscar em Deus a direção, vai buscar em pessoas. Isso é muito bom, mas quem sabe hoje é um convite para você, dobra o seu joelho, começa a buscar direção em Deus. Que Deus nos ensine em meio a tudo que nós temos vivido. Ao momento que a gente está com tantos sonhos pela frente, mas a gente parar um pouquinho e olhar para o Senhor. Deus, eu quero ser um missionário que obedece a Tua voz, que ouve o Senhor falando, mas que não olha para a minha capacidade, ou para minhas vontades, ou para os meus desejos e caprichos, mas que olha para o Senhor. Se o Senhor está falando para ir para lá, eu vou para lá. E eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Eu quero louvar o Senhor e agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Eu sei que é uma igreja que eu estava compartilhando com o Gohan, eu falei, eu não costumo passar muito aqui na Liberdade, que eu sempre tenho os parentes espalhados pelas Hollines do Brasil, mas Liberdade é uma igreja que eu não tenho um tio, um primo, alguém que eu tenho contato, mas hoje eu me sinto parte aqui da igreja pela amizade, por vocês também estarem sempre em contato com a gente, nos apoiando. Eu louvo a Deus por essa igreja viva e apoiadora. E missões eu sei que está no DNA de vocês, e vocês têm demonstrado isso através da atitude de vocês. Agora eu desafio aquilo que o pastor falou no início, se você sentir no teu coração um dia, não deixa passar o timing de Deus. Se você falar assim, olha, ok, sinto um calorzinho por missões e tal, agora não é o momento, ok, talvez agora realmente não é o momento, mas não deixa passar o tempo de Deus na sua vida. E se Deus está falando, olha, vai que eu vou estar com você, vai e fala essa mensagem, que Deus te dê coragem o suficiente para você deixar o que você tiver que deixar para obedecer à voz do Senhor. Amém? Gostaria de orar, encerrando. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, pela Igreja da Liberdade, por irmãos e irmãs que, com suas vidas, ó Deus, com a sua fé, têm se dedicado à sua obra, Senhor.
aqui em São Paulo, mas também em tantas nações, Deus. Te louvo, Senhor, porque eles olham para nós que estamos lá no campo, não como apenas um número, mas olham com carinho para as nossas famílias, intercedem por cada um de nós e nos apoiam de maneira concreta, Senhor. E eu te louvo por esse ato de amor e dedicação e carinho, Senhor. Mas que o Senhor transforme também numa igreja que envia muitos missionários, ó Pai. Não apenas ao exterior, mas aqui dentro de São Paulo, do estado, do Brasil inteiro, Senhor. Igrejas, campos novos possam nascer, ó Pai. Porque o Senhor tem colocado essa semente no coração dessa igreja. Que o Senhor faça crescer, Senhor, frutificar, e que possamos, Deus, nos alegrar e celebrar juntos, ó Pai, colhendo, Senhor, não porque são pessoas capacitadas, pessoas preparadas e enviadas por essa denominação, mas porque o Senhor chamou, e o Senhor capacita, e o Senhor irá usar, Senhor, cada um deles, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção, agradecemos por todos aqueles que também nos acompanham, ó Deus, pela internet, que o Senhor também coloque essa chama no coração de cada um. E eu oro pedindo tudo isso e agradecendo em nome de Jesus. Amém.